Os segredos da análise técnica de ações. No mercado de ações, sempre seremos um peixinho num oceano repleto de tubarões. 1. Uma introdução à análise técnica. A análise técnica é o estudo do comportamento passado dos mercados que busca sinais razoáveis sobre os próximos movimentos dos preços. O caminho é o aprendizado de algumas técnicas de investimento fundamentais, preparação psicológica e um longo período de experiência. 2. O que todo investidor precisa saber. Gráfico de linhas. Simplificado. O preço de fechamento dos ativos será utilizado como informação principal para gerar a linha de preços. Gráfico de barras. Visão mais realista. Cada barra registra toda a movimentação de preços de uma ação ao longo do período desejado. Gráfico de candles. O mais usado, constituído por 5 dados básicos. Preço de abertura e fechamento, preço máximo e mínimo e sentido de candle, que pode ser positivo, vazio ou verde, ou negativo, cheio ou vermelho. O ideal é dar preferência ao gráfico diário. Sempre que uma linha de suporte ou resistência for rompida, ela se transformará em seu oposto imediatamente. Canais. Formados por duas linhas paralelas que podem ser ascendentes, descendentes e inclusive horizontais. Representa a zona de maior probabilidade para a trajetória dos preços. Pivots. Alguns princípios da análise técnica de ações. 3. A teoria de Down. Primeiro, os preços descontam tudo. Descontam todos os eventos, notícias, expectativas da economia e costuma se antecipar a maioria dos acontecimentos. Segundo, o mercado obedece às tendências. Primária, engloba os movimentos mais duradouros do mercado, acima de um ano. Secundária, semanas ou meses, várias dentro do longo percurso da tendência primária. Terciária, alguns dias ou poucas semanas. Exige uma habilidade maior para obter ganhos. Várias dentro do percurso da tendência secundária. Operar sempre a favor da tendência, encontrando qual o sentido atual do mercado e não procurar dicas de ativos que podem disparar a qualquer momento. Terceiro, os 3 momentos da tendência primária. Tendência de alta ou baixa, período de acumulação, início da nova tendência e empolgação da alta ou baixa. Não há nada mais importante nos mercados do que identificar corretamente o sentido, de alta ou de baixa, da tendência atual. Quarto, o princípio da confirmação. Para que o rompimento do canal de uma tendência seja confiável, é necessário haver uma repetição desse movimento no gráfico de outros ativos. Quinto, a importância do volume. O aumento do volume indica a força da tendência. A diminuição do volume indica a fraqueza da tendência. Sexto, o preço do fechamento. São os dados mais esclarecedores, pois representam o último consenso na batalha entre os ursos e touros. Sétimo, momentos de reversão. Rompimento de um canal é um sinal claro de reversão. Observar se não são os comuns falsos rompimentos por 2 ou 3 dias. Se o preço retornar para o canal da tendência, trata-se de um falso rompimento. Ou aguardar a formação de pivote, de sentido oposto à tendência, do canal rompido. 4. Índice de força relativa, IFR. Tem de mais eficiente em emitir alertas de mercado sobrecomprado, os preços estão em uma região de alta concentração de vendedores, intervalo de 80 a 100. Mercado sobrevendido. Os preços estão em uma região de alta concentração de compradores, intervalo de 0 a 20. Assim que for dado este alerta, concentre-se em encontrar mais indícios que reforcem essa possibilidade de uma correção através de outras ferramentas, como a proximidade de regiões de suporte ou resistência importantes, ou com alguma média móvel relevante. Índice de força relativa 2, voltado para operações de curtíssimo prazo, day traders e scalpers, e obter ganhos de 0,5 a 1%. Tentar realizar a melhor compra possível, buscando papéis que podem ter caído
mas que deveriam calibrando os seus intervalos críticos de 0 a 5 para mercados considerados baratos. 5. As médias móveis. Rastreadores de tendências que se baseiam na oscilação dos preços de períodos anteriores. Médias móveis aritméticas ou simples, quando os preços do ativo cruzam a linha média para cima. Pode-se pensar numa compra. A venda somente será sugerida quando seus preços cruzaram a linha média para baixo. Média móvel exponencial. Recomendada para ativos mais voláteis do mercado. Boa opção para operações de curto prazo. Médias móveis em operações de longo prazo. Utilizadas em 200 períodos. Importante para manter sempre atento à tendência principal do mercado. Todas as plataformas disponibilizam as médias móveis em seu conjunto de ferramentas, sem trabalho pesado. 6. Figuras de reversão de tendência. Ombro, cabeça, ombro. Aparece nos pontos mais elevados de alta, dando sequência a um pivote de baixa, reversão da tendência anterior. Ombro, cabeça, ombro invertido. Aparece nos pontos mais baixos de uma tendência de queda. Topo duplo, M. Indica que o mercado tentou dar continuidade a uma tendência de alta, mas não foi capaz de atingir pontos mais elevados. Deve haver redução do volume de negócios durante os dois topos. Fundo duplo, W. Indica que o mercado tentou dar continuidade a uma tendência de queda, mas não foi capaz de atingir pontos mais baixos. Deve haver um aumento do volume de negócios durante os dois fundos. 7. Figuras de continuidade de tendência. Equivalem a pequenos descansos para os movimentos dos preços. Retângulos. Sequências de topos e fundos, por não superarem as máximas e mínimas anteriores, desenham uma zona de congestionamento no gráfico. Triângulos. Sequências de topos cada vez mais próximos, sugerindo um equilíbrio de forças entre compradores e vendedores. Triângulo simétrico. Representação do equilíbrio de forças entre compradores e vendedores resulta na convergência de duas linhas de tendência. Bandeiras. Comuns. Forte movimento de alta ou baixa, seguido por um período de congestionamento de preços. Flâmulas. Semelhante às bandeiras, formato da figura formada pelo congestionamento de preços desenha um pequeno triângulo no gráfico, indicando um afunilamento dos movimentos. 8. A técnica japonesa dos candlesticks. As figuras mais comuns. Doji clássico. Demonstra um período de grande indecisão e equilíbrio de forças entre compradores e vendedores. Doji longas pernas. A diferença é que seu trajeto não se manteve tão limitado como no padrão anterior. Doji libélula. Indica força do lado comprador. Doji lápide. Indica força do lado vendedor. Doji quatro preços. Ocorre em ativos com baixíssima liquidez, onde quase não houve negócio no período. Dias curtos. Movimentação dos preços entre a abertura e o fechamento do período foi pequena. Equilíbrio de forças entre compradores e vendedores. Não indicam alerta devido a seu pequeno corpo. Dias longos. Mercado apresentou grande volatilidade. Pode indicar força ou freio da tendência. Careca. Maruboso. Podem não possuir pavios. Demonstra que um dos lados do mercado dominou a disputa entre compradores e vendedores. Período seguinte ao seu aparecimento ultrapassa o fechamento do período anterior. Spinning top. Pavio mais longo dos dias curtos. Sinalização de um período de forte volatilidade, devido a momentos de tensão de mercado. Porém, encerra um período próximo ao valor de abertura, indicando equilíbrio entre os lados. 9. A técnica japonesa dos candlesticks. As figuras combinadas. Martelo. Aparecerá no final de uma tendência de baixa. Demonstra que houve um esgotamento da força vendedora, indicando um bom momento para a recuperação dos preços. Homem enforcado. Oposto do martelo. Também é uma figura confiável. Aparecerá sempre no final de uma tendência de alta. Estrela cadente.
oposto do martelo. Aparecerá sempre no final de uma tendência de alta. Indica o esgotamento da força compradora. Engolfo. Formado pela combinação de dois candles, sendo que o segundo deve ser sentido contrário do primeiro, além de abrangê-lo totalmente, sinalizando reversão do movimento. Engolfo de alta. Candle negativo em uma tendência de baixa, mais candle positivo, abrangendo o candle anterior. E engolfo de baixa. Candle positivo em uma tendência de alta, mais candle negativo, abrangendo o candle anterior. Arame de topo. Candle positivo, seguido por negativo, envolvido na extensão do candle anterior, indicando que a força compradora foi reduzida. Arame de fundo. Candle negativo, seguido por positivo, envolvido na extensão do candle anterior, indicando que a força vendedora foi reduzida. Estrelas. Característica especial. Exige um intervalo entre os corpos da estrela e de seus candles vizinhos. Gap de corpo. Envolve 3 candles. Alta confiabilidade. Grande probabilidade de reversão de tendência. 4 tipos básicos de estrelas. Estrelas da manhã e doji estrela da manhã, após tendência de baixa, longo candle negativo. Impulso extra para baixo reduzido. Gap de corpo. Demonstrando esgotamento da força vendedora e compradores partem para as compras, gerando longo candle de recuperação. E estrela da tarde e doji estrela da tarde. Após tendência de alta, longo candle positivo. Impulso extra para cima, reduzido. Gap de corpo. Demonstrando esgotamento da força compradora e vendedores partem para a venda, gerando longo candle de desvalorização. Bebê abandonado. Não são tão comuns quanto estrelas, mas são mais confiáveis quando surgem. Fácil de ser reconhecida. Segue a mesma regra da estrela. A diferença é que tem um gap total, indicando que houve um intervalo de preço onde não houve negociação. 2 tipos básicos: bebê abandonado de fundo e bebê abandonado de topo. Tente enxergar claramente o que cada candle está tentando lhe dizer, sem a ansiedade da negociação, e querer operar com muitas ferramentas. Palavra final. Se concentre somente em algumas ferramentas e um pequeno grupo de ações, em torno de 15 blue chips. Com essas ferramentas, você pode deixar de ser fundamentalista, não se apoiar somente em palpites obtidos pela internet e ser um bom investidor técnico, capaz de identificar tendências, realizar suas próprias análises e saber o momento certo de entrar e sair em uma operação. Este foi o meu resumo do livro. Peço àqueles que não são inscritos que se inscrevam, deixe um like, compartilhe e fique à vontade na seção dos comentários. Espero que este conteúdo possa agregar algo positivo na vida de todos.